Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de acessos venosos centrais. Como base, a gente tem esse artigo aqui. Ele é um pouquinho antigo, mas ele tem bastante informação que pode ser útil pra gente, tá? Então, vamos lá. Pontos importantes de acesso venoso central. A canulação venosa central, o AVC, a gente vai posicionar um dispositivo apropriado para um acesso vascular, certo? E o meu objetivo é atingir uma veia, no caso, mais interior do que o acesso periférico. O acesso periférico geralmente é para coleta de sangue, são veias mais superficiais. E o acesso venoso são veias mais profundas e que eu tenho outras finalidades diferentes do acesso venoso periférico, ok? Os objetivos que eu posso ter de indicação para acesso venoso central eu posso utilizar eles para monitorização hemodinâmica invasiva, certo? Eu posso utilizar ele para infundir soluções e medicações que são cáusticas, irritantes ou hiperosmóticas. Não consigo fazer isso pelo acesso venoso periférico, só pelo central. Posso utilizar para terapêuticas envolvidas com rins, então hemofiltração, hemodiálise. Posso utilizar para nutrição parenteral, certo? De tempo longo, prolongada, ou quimioterapia também. Reposição de fluidos também, como em traumas, em cirurgias. Estimulação cardíaca artificial temporária. E também para pacientes que eu não consigo fazer o acesso periférico, eu posso estar realizando o acesso venoso central, beleza? Aqui são as principais indicações. Como contraindicação, é porque ele traz em vários pedaços, e juntando aqui para vocês, a gente pode ter, discrasias sanguíneas e também anticoagulante. Se a pessoa faz uma terapia anticoagulante, é contraindicado. Só que tem um detalhe aqui também. Essa discrasia sanguínea tem um tipo de acesso que a gente consegue fazer para quem tem discrasia sanguínea moderada, que é a veia jugular interna. A gente consegue fazer, mas a maioria das discrasias a gente não consegue um acesso venoso central. Se for discrasia sanguínea do tipo grave, é contraindicação absoluta. A gente não vai fazer acesso venoso central, beleza? Locais que a gente pode ter de acesso venoso central são esses bem daqui, ó. A veia jugular interna, veia subclávia e veia femoral. Eles são os principais utilizados na prática, tá? Esses outros aqui podem ser feitos, mas não são tão comuns, né? A veia jugular externa e a veia antecubital. A gente vai focar nesses três, são mais utilizados aqui, tá bom? Então vamos lá para a veia jugular interna. Seria essa veia bem aqui, o ponto de inserção. Quais são as vantagens, então, da minha veia jugular interna? Bora ver aqui. A gente vai ter menos risco de complicações relacionados à inserção na veia subclávia e na veia femoral. Porque também, ela é relativamente superficial. Então, esse local, como ele é superficial, a gente vai conseguir comprimir ele manualmente se eu tiver alguma complicação nesse procedimento, certo? No caso de controle cirúrgico, complicações, eu comprimo ela. Em discrasia sanguínea de gravidade moderada, que nem falei para vocês, a gente consegue puncionar na veia jugular interna. Isso é uma vantagem, só que eu só vou conseguir isso fazendo a técnica de Seldinger, que é a técnica mais utilizada, mais segura que a gente tem para acesso venoso central. Quando eu tenho ressuscitação cardiorrespiratória, eu consigo fazer na veia jugular interna, se eu tiver uma pessoa especificamente treinada para isso. Então é possível, tá bom? Eu também, gente, tenho algumas desvantagens relacionadas à veia jugular interna. Quais seriam, Ela fica localizada na região do pescoço, então é difícil de eu conseguir puncionar em pessoas de pescoço mais curto e pessoas obesas, porque eu vou ter muito tecido adiposo ali na região. A veia jugular interna também,
ela é menos fixa, ou seja, ela se move muito mais fácil do que alguns outros sítios de punção. E aí, por isso, por ela ser menos fixa e por isso ela é muito móvel, eu não vou conseguir ter um curativo seco e estéril. Ele vai ser fácil dele sair do lugar. E aí, isso também pode auxiliar a eu acabar perdendo esse catéter por tração acidental. A pessoa pode se movimentar, é uma zona muito de mobilidade também. Uma outra desvantagem aqui é que na hipovolemia, essa veia tende a colabar, que é como se ela se unisse assim, eu não conseguisse o acesso, e aí fica muito difícil de eu puncionar, certo? Vou ter essa condição de hipovolemia que vai atrapalhar o acesso e ela colaba, perfeito? É uma veia que é uma veia que a gente também tem poucas complicações em relação a outros pontos que a gente vai ver de comparação, tá bom? Vamos aqui para a localização anatômica da veia jugular interna. Aqui está uma imagenzinha do procedimento. Então, como que eu faço? Eu tenho aqui, próximo aqui da orelha, o processo mastoideo, e eu vou seguir ele até a inserção external do músculo esternocleidomastoideo, certo? Por aqui assim, e ele vai ter duas cabeças, esse músculo. Vou localizar essas duas cabeças e aí isso vai formar o que eu chamo de triângulo de Sedilot, certo? Tendo a clavícula como base, bem aqui, e os ápices do triângulo aqui pelo esternocleidomastoideo. Depois disso eu vou localizar o ápice do triângulo. Se vocês perceberem, é porque o meu triângulo ficou muito grande, mas ele tá furando bem aqui no ápice do triângulo de Sedilot, certo? É aqui que eu vou realizar a perfuração pro acesso, tá bom? Só que tem um porém, eu tenho que palpar a artéria carótida aqui nessa região porque ela é muito próxima da jugular interna, certo? Para evitar que eu puncione ela. Pode acontecer de eu puncionar acidentalmente? Pode. Como é que eu sei? Porque na artéria o sangue ele jorra muito mais forte do que numa veia. Então é assim que eu consigo saber se eu perfurei uma artéria ou veia, mas a gente tem que palpar ela e logo do ladinho eu vou ter a jugular interna. Meu objetivo é furar a veia, certo? E não uma artéria. Vamos agora para o ponto de subclávia, a veia subclávia, certo? Tá aqui, como eu faço a localização, vou já explicar para vocês o procedimento. Ok, vamos aqui para as vantagens logo, bora lá. A veia subclávia, ela tem uma anatomia fixa. Nos 3 pontos, a jugular interna e a femoral não são tão fixas, mas a subclávia ela é, tá? Ela não é superficial, ela é um pouquinho mais profunda. Como ela é fixa, gente, eu vou conseguir nela um curativo fixo, certo? Com esse curativo fixo, ele também vai ser estéril e eu vou ter menor perda de catéter acidentalmente, certo? Essa veia jugular, essa veia subclávia, eu também não vou ter o risco de colabar em choque hipovolêmico. Lembra que a veia jugular interna ela colaba? Essa aqui não vai colabar. Então, em choque hipovolêmico, eu posso utilizar ela. Por ela ser a única imóvel das 3, eu vou ter um menor risco de tração. Não é uma região de muita movimentação, certo? Só que aí eu tenho algumas desvantagens nesse sítio também, né? Esse sítio, ele tem uma localização um pouco mais difícil da gente conseguir fazer o procedimento e as complicações dele são mais graves em relação à jugular interna e à femoral. Por exemplo, eu posso ter pneumotórax e hemotórax também. O risco disso acontecer é muito mais fácil, certo? De perfurar, por exemplo, o pulmão, gerar um pneumotórax. E esse lugar aqui tá muito pertinho do osso, é mais difícil de eu perfurar ele. Então eu preciso de um profissional que tenha uma alta experiência, que já saiba fazer isso
com excelência. Eu preciso de um profissional altamente treinado. É uma desvantagem. E também, gente, ela não vai ser compressível manualmente. Então, se eu tiver uma complicação, eu precisar pressionar ela manualmente ou fazer alguma intervenção, deu alguma complicação, preciso fazer uma intervenção, eu não consigo fazer essa compressão aqui nessa região, certo? Beleza. E aí, como que eu vou encontrar anatomicamente a veia subclávia? Essa imagem aqui é bem melhor. Aqui meu paciente, ele tá deitado, certo? E aí, gente, eu vou localizar primeiro uma linha, que ela vai aqui da borda superior, da cabeça medial da clavícula, bem aqui, o M. Aí eu sigo essa linha até esse ponto. Que ponto é esse? Ele é a borda inferior do processo coracoide, certo? Tracei a minha primeira linha. A segunda linha eu chamo de linha infraclavicular, que é essa bem aqui de baixo. Ela vai seguindo a borda inferior da clavícula, estão vendo? E aí essas duas linhas vão formar um X. E eu vou localizar o ponto de interseção dessas duas linhas desse X. Localizei, eu vou andar por volta de 1,5 centímetros para fora aqui, né, pro lado externo aqui do meu paciente, e vou perfurar bem aqui, ó, certo? E aí eu vou introduzir a agulha, aqui é diferente, enquanto os outros são com uma angulação, certo? Por exemplo, a jugular interna é de 30 a 45 graus, aqui eu vou injetar em 90 graus, raspando o osso, e depois eu direciono para a fúrcula external, ou seja, nessa direção aqui, certo? Dizem que é um acesso dolorido. Agora eu vou falar um pouquinho da veia femoral, que é a nossa terceira e última aqui. Tá. A veia femoral, deixa eu só ver uma imagem aqui. A veia femoral, quais são as vantagens dela? Ela é superficial, né? E por isso o local ele vai ser compressível. Igual quem? A veia jugular interna, né? E aí eu tenho um acesso cirúrgico fácil. Em caso de complicação eu consigo manejar bem. Eu vou ter um risco bem menor em relação às demais de complicação no momento do procedimento. Então ele é um dos acessos mais seguros, tá? A veia femoral, de serem feitos. Não se tem complicações fatais relacionadas a essa técnica aqui. Entre as três, ela é a que tem menos de todas. Outra vantagem, eu consigo colocar, por ela ser um pouco mais larga, eu consigo colocar catéter grosso. Se eu precisar de algum catéter mais grosso, eu consigo fazer por essa via aqui, certo? E aí, isso é útil em quê? Em politraumatismo. Essa via é muito utilizada para isso. Se eu tiver ressuscitação cardiorrespiratória, eu também consigo fazer, porque ela está bem longe, né? Eu vou estar fazendo a ressuscitação lá para cima, e aqui eu já vou conseguir fazer porque já está nos membros inferiores. Então aqui é excelente, eu posso fazer nas manobras de ressuscitação cardiorrespiratórias. Quais são as desvantagens dessa via aqui, né? Eu posso ter, esse local aqui é um local móvel demais, e também ele é úmido, tá? Aqui perto das partes íntimas, então eu vou ter um maior risco de quê? De complicações infecciosas, certo? Porque fica muito próximo de locais em que eu tenho contato com urina, com fezes, certo? E aí isso dificulta de eu manter um curativo fixo e estéril, beleza? Eu também tenho, gente, aqui nos membros inferiores, um maior risco de complicações trombóticas. Nas demais eu não tenho, nessa via aqui eu posso ter. E também, uma outra coisa que eu posso ter que precisar aqui é o uso de catéteres mais longos
porque está muito longe, né, lá da parte superior do organismo. Então esse catéter para a veia femoral ele vai ter que ser mais comprido, certo? Isso acaba sendo uma desvantagem. E aí, gente, como é que eu localizo aqui anatomicamente o local desse acesso? Eu vou primeiro localizar o ligamento inguinal, certo? Bem aqui. E aí eu vou palpar a artéria femoral logo abaixo, aqui, ó. A minha veia vai estar bem coladinha nessa artéria femoral. É bem simples. Localizou o ligamento, localizou a artéria, acha a veia, certo? Ela vai estar justa e medialmente a essa artéria. Então, gente, basicamente é isso. É um resumo mais de vantagens e desvantagens. Eu sempre tenho que avaliar também o que eu falei. Se o paciente ele tem discrasia, isso aqui é para todos, né? Se ele tem discrasia sanguínea e qual é o nível da discrasia, se usa anticoagulante e também, por exemplo, aqui na femoral, tenho que avaliar a integridade da pele. Se eu não tenho alguma infecção ou alguma ferida, certo? Local nessa pele. Isso serve tanto para a femoral quanto para as demais. Uma contraindicação importante da veia jugular interna, que a gente não comentou também, é que se eu tiver um paciente que teve algum tumor cervical ou tumores de extensão intravascular, eu não vou realizar na veia jugular interna. Perfeito? A subclávia também, gente, a contraindicação para quem tem discrasia sanguínea é absoluta. Nenhuma discrasia sanguínea vai entrar aqui, tá? Anticoagulantes também. Posso ter, por exemplo, pacientes com problemas pulmonares, aqui já é mais complicado, porque está muito próximo do meu pulmão, né? Pela lógica. Então, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema, se a pessoa tiver traumatizada essa clavícula, também não consigo fazer o acesso, tá bom? E cirurgias prévias de clavícula ou em proximidades dela, tá? Aqui também eu não consigo fazer ressuscitação cardiorrespiratória, tá? Porque eu vou ter que fazer a manobra bem aqui, certo? Por aqui assim, e eu não vou conseguir, porque o acesso está muito próximo, vai ser o caos. Beleza? E a femoral são só tipo discrasias, anticoagulantes e infecções locais. Meu resumo de acesso venoso central era esse, espero que tenha ajudado. E se vocês quiserem ler em detalhes, a gente tem esse artigo aqui, do Sebastião Araújo, que foi utilizado como base para a nossa disciplina de habilidades médicas 3.